Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um VFF de Brito, hoje no rescaldo do Grande Prémio de Singapura do Fórmula 1. Tenho comigo o Alexandre Carneiro e o João Amaral, eu sou o João Salviano. Começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast. Quem quiser ser patrono, visite VFF1, patreon.com/VFF1 ou VFF1.com e podem escolher uma das categorias de apoio ao podcast. Antes de entrarmos no Grande Prémio de Singapura, deixar aqui uma palavra de pesar por todas as vítimas dos incêndios em Portugal na última semana e uma palavra de agradecimento muito especial a todas as bombeiras e bombeiros do país que socorreram todos os fogos ativos e que ajudaram a salvar muita gente, apesar das perdas que tivemos. Uma palavra de pesar e de agradecimento para todas e todos e também uma palavra de incentivo a todos aqueles que foram vítimas destes incêndios e que estão agora a ter que reconstruir as suas vidas. Esperemos que daqui para a frente as coisas corram melhor e certamente estaremos todos juntos para ajudar a voltar um bocadinho àquilo que era antes. Agora sim vamos entrar no que nos traz aqui hoje, que é a Fórmula 1 e o Grande Prémio de Singapura. Cumprimentar quem nos segue em direto no nosso chat, começo pelo Paulo Muas, que nos cumprimenta desde Águas Santas, o André Rebelo, o Miguel Maia, que nos cumprimenta desde Vila do Conde, o F. Martins, o Sérgio de Matos e todas e todos aqueles que se irão juntar ao longo da emissão e que podem, como sabem, participar ativamente no nosso chat, deixando os vossos comentários, as vossas perguntas e também as vossas opiniões sobre os acontecimentos deste Grande Prémio de Singapura. Um Grande Prémio de Singapura que começa pelo João Amaral, que acabou por ser um bocadinho uma procissão, liderada pelo Lando Norris, que tem um fim de semana espetacular aqui na cidade asiática, domina a seu bel prazer, faz pole position, eh, lidera a corrida do princípio ao fim. Teve ali 2 percalços pelo meio que quase acabaram no muro, mas até nisso teve a sorte dos campeões, o que é um bom sinal. Ele que está agora na luta pelo campeonato do mundo de pilotos com o Max Verstappen e de facto não deu hipótese a ninguém. Não, boa noite, João, boa noite, Alexandre, boa noite a todos que nos seguem e ouvem. Não, foi uma precisão, como dizes, não foi o senhor dos passos, foi o senhor dos arranques, que ele hoje aparentemente Finalmente, tirou essa à mala pata. sexta pole position, manteve Isso, a liderança. isso, a coisa correu bem desse ponto de vista, mas sim, procissão ou, num português um bocadinho mais coloquial, foi chata, a corrida foi chata, quer dizer, não se pode dizer outra coisa, adoramos o desporto, houve momentos fantásticos, gostamos muito, mas foi chata a corrida. Seria sempre chata uma corrida depois da que tínhamos tido em Baku, não é difícil termos uma corrida tão emocionante como aquela que tivemos no Azerbaijão, mas mesmo tirando esse antecedente foi chatita. Aposto que o Norris não concorda comigo, ele achou a corrida, enfim, eventful e cheia de emoção, designadamente aqueles 2 toques nos muros que dá. O primeiro podia ter logo acabado com a corrida e o segundo, que não é muito diferente daquilo que o Russell faz o ano passado e que lhe acabou com a corrida na penúltima volta, se não estou em erro, mas como dizia bem, teve sorte, ganhou a corrida, não ganhou tantos pontos como isso ao Verstappen, já lá iremos, mas enfim, fez o que tinha que fazer, o que ele tinha que fazer era ir para a frente, ganhar a corrida e no fundo deu-nos assim uma tarde para nós, noite para ele à Vettel, como já não me lembrava, até quando saiu do carro e estava à frente do carro, fez questão de esticar o dedinho assim, portanto, Epá, não tinha saudades nenhumas disso. o Vettel tem ali um imitador, pronto, não sei se ele salvou abelhas, se não, mas ganhou a corrida, fez o que lhe competia, não cometeu erros e pôs os demónios todos que andavam atrás dele para trás das costas. Portanto, não se pode pedir mais ao Lando Norris. Se vai ter corridas suficientes para fazer isto e se vai conseguir fazê-lo, são outros 500 e já me parece uma caminhada mais dura, sobretudo se o Max continuar a fazer o que fez este fim de semana. Alexandre, como é que tu viste esta vitória de Lando Norris, um piloto que está em crescendo esta temporada e que finalmente conseguiu aproveitar sair da pole position e consolidar logo desde o início a sua liderança e deixando toda a gente para trás? Boa noite a todos. Vi com muita tristeza, porque esta é uma pista que eu gosto bastante e vi com tristeza por 2 razões.
depois de uma classificação em que houve festa espanhola nos muros, e eu estava na esperança que, como sempre, Singapura fosse divertido, havendo entradas contra os muros de propósito ou não. Pá, infelizmente não houve safety car e eu hoje até vim equipado, embora isto seja mais um tema para quarta-feira, que foi uma carpideira que houve durante o Grande Prémio todo e continua agora, depois do Grande Prémio, sobre uma suposta saída. Mas como vamos só analisar o Grande Prémio, vou deixar essa parte, porque a única coisa que a pessoa fez foi acabar. Sim, vamos falar mais à frente, porque há um momento que marca a corrida desse piloto e também a potencial despedida desse piloto do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Cá bem grande. Eu acho que a ausência do safety car fez que não houvesse ali mais confusões. Eu percebo o que o João Amaral diz. Acho que houve aqui boas prestações, mas claramente há dois pilotos que temos que falar, que é o Verstappen e o Norris. O Norris, porque simplesmente limpou o chão com toda a gente, inclusive um bocadinho ao seu colega de equipa, que até agora no final da corrida não foi capaz de explicar muito bem a diferença. E o Verstappen, porque na prática, ao contrário de conseguir fazer noutras corridas, também um bocadinho beneficiando do que acontecia atrás dele, conseguiu fazer o melhor possível, tendo as condições em que estava a acontecer, com a maneira como o Norris dominou completamente, com os sustos que o João já falou, que certamente iam fazer a corrida toda muito mais interessante, mas infelizmente não aconteceu. Mas foi uma corrida que estava toda a gente à espera, inclusive as táticas de algumas corridas, que houvesse alguém a não beijar os muros e completamente a retirar partes das proteções dos muros, e infelizmente não aconteceu, o que deixou com que fosse, a partir de uma certa altura, uma certa monotonia, tirando uma outra guerrinha pelo meio e uma outra ultrapassagem bem conseguida. A mesma coisa que me meteu um bocado de confusão durante a corrida, e faz parte, obviamente, mas parece-me que foi uma corrida condicionada pelos pneus também. Deu uma sensação que até à paragem que todos fizeram, salvo erro, acho que toda a gente fez uma paragem, não me lembro agora se houve alguém que tivesse feito duas, tirando o Ricardo. Mas a verdade é que parecia que andava tudo ali a pisar cascas de ovos, um ritmo bastante contido, e não houve sequer, tirando ali o Leclerc com o Alonso e o Alonso com o Hülkenberg, naquele primeiro stint não houve sequer lutas, quer dizer, não, os pilotos abdicaram todos muito rapidamente de entrarem em despique e andaram ali a poupar pneus para ver até onde é que conseguiam ir, não conseguiam ir. Parece-vos que isto foi um elemento que tornou esta corrida também a precisão ou a coisa chata de que falávamos há pouco, João? Sim, repetindo um bocadinho aquilo que estava a dizer mesmo antes de começarmos a nossa conversa gravada, acho que os pneus são sempre condicionantes muito importantes. Estes pneus em particular, é a magia negra, é todo um conjunto de coisas que quer os engenheiros da Pirelli, quer das diferentes equipas, todas as semanas esforçam por nos explicar como se percebessem aquilo que se passa, porque na realidade eu acho que ninguém percebe exatamente o que é que os pneus vão fazer e ninguém consegue antever muito bem. Mas aquilo que vos dizia, acho que é genuinamente a minha opinião, independentemente de partirem de softs, de hard ou de médios, os pneus iam andar mais ou menos a mesma coisa, variava ligeiramente a volta em que iam parar, mas não muito mais do que isso. O Hamilton arriscou em arrancar de macios, o que faria algum sentido, considerando que os dois primeiros de facto podiam embrulhar-se na primeira curva. Por outro lado, ele parte do lado que tem mais aderência da pista, mas não resultou grande coisa, acabou por parar mais cedo por causa disso e fez uma estratégia que condicionou mais ou menos. Quem partiu de médios fez uma estratégia que depois mudou, mas quer dizer, no caso da Aston Martin em particular, isso fez muita impressão porque o Alonso para e tinha arrancado de médios, não estou em erro, e muda para duros, e o Stroll para basicamente na mesma volta, na volta anterior, na volta posterior, já não sei dizer, para fazer o contrário, que é ele arrancou de duros e passa para médios. Portanto, tens dois carros na mesma corrida a fazer uma estratégia absolutamente igual, só muda o pneu. Era suposto haver uma diferença de performance considerável entre os pneus para permitir que as estratégias fizessem diferença. Sinceramente, quer dizer, tirando o undercut e o overcut, mas mesmo os pneus médios estavam a aguentar-se francamente bem, o desgaste não era, apesar do Max queixar ligeiramente de algum desgaste no primeiro turno, o desgaste não foi um fator assim tão importante no fim de semana. Portanto, este fim de semana a Pirelli tem trazido 3 gamas de pneus para seco e 2 para piso molhado. 6 gamas ou uma gama só, acho que deu basicamente a mesma coisa. E isso contribuiu também para que a corrida fosse chata, de facto, ou seja,
houve de facto quem parasse mais cedo e com isso conseguisse ganhar posição em pista, fazendo voltas mais rápidas, em ar limpo, mas é mais o ar limpo do que o pneu propriamente dito. O Piastri fez isso para muito mais tarde, o Alonso para mais cedo que o Hülkenberg e consegue ultrapassá-lo assim. E o Pérez queixa-se amargamente, não o deixaram fazer undercut como o Sainz fez. Mas quer dizer, é mais ou menos o momento da paragem, não é tanto o desgaste do pneu ou aquele grande prémio em que tu vês o pneu estar à beira de rebentar se o gajo faz mais uma volta ou se faz menos uma volta. Desse ponto de vista, acho que houve ali de facto, não sei se é magia negra, mas há qualquer coisa de francamente errado com esta escolha de pneus. Já vamos por alguns anos desta escolha excessivamente semelhante de pneus ou às vezes excessivamente diferenciada. Eu gostava que os pneus não fossem um fator tão grande no condicionamento da emoção que temos na corrida, mas é o que é. Para quem nos está a seguir na Bola TV e que não sabe, nós gravamos em direto no YouTube, seja no domingo à noite depois da corrida, seja na segunda-feira seguinte à noite. Portanto, se quiserem participar ativamente no chat, deixar as vossas perguntas, comentários, sigam-nos no nosso canal do YouTube, Vamos Falar de F1, e também podem seguir as nossas redes sociais, tanto no X/Twitter como no Instagram. As contas são iguais, @Vamos Falar de F1. Eu vou ler aqui alguns comentários que já chegaram, entretanto. O Paulo Muas diz que compreende a tentativa de arriscar num desentendimento de Norris-Verstappen ou num mau arranque de Norris na escolha de pneus do Hamilton, mas não acham que foi feia mais? Há aqui uma coisa curiosa, a escolha de pneus do Hamilton, tu disseste, eu discordo, porque eu acho que foi uma má escolha. Eu não acho que em Singapura é daquelas pistas que não faz sentido arriscar nos pneus, porque é muito difícil ultrapassar. Tem que haver uma decalagem muito grande de ritmo para poderes ultrapassar, e as ultrapassagens que vimos, a grande maioria, foi precisamente porque havia uma grande diferença de ritmo devido ao estado dos pneus e também à qualidade dos carros, obviamente, mas potenciada por essa diferença dos pneus ao longo da corrida. Mas o Lewis Hamilton, que parte macio e que depois até para mais cedo que quase toda a gente, foi dos poucos pilotos que não beneficiou de undercut. Ele inclusive perde a posição para o colega de equipa, para o George Russell. E isso é um fator estranho aqui nesta corrida, porque, por exemplo, o Carlos Sainz para mais cedo e com isso consegue passar para a frente de Fernando Alonso e de Nico Hülkenberg. O Lewis Hamilton para mais cedo e não consegue ficar à frente do seu colega de equipa, que era onde já estava no início da corrida. Mas achas que é por ter escolhido os macios? Desculpa interromper-te. Acho que isso condicionou, porque o Lewis Hamilton, para já a Mercedes mete-se num dilema que não precisava de ter. Ao meter o Hamilton a partir de macios. Se o Hamilton tem partido de duros, eu entendo. Ok? Metem dois pilotos na frente, um de duros, outro de médios, estão com estratégias de alternativas e podem jogar com safety cars, com incidências da corrida e ter sempre ali um piloto que está preparado para estar na luta pelo pódio. Mas meter de macios obrigava a Hamilton a parar sempre mais cedo. E estava a sujeitar a Hamilton à necessidade de haver um safety car logo no início da corrida. Não nas primeiras 2-3 voltas, mas nas primeiras 10 voltas tinha que haver um safety car. Não havendo, Lewis Hamilton, o que é que acontece? Quando para, cai para trás de toda a gente. Porque não há tempo suficiente para abrir uma janela em que ele possa parar e sair em ar limpo. E Lewis Hamilton, quando para, sai de facto lá muito atrás e tem que passar uma série de gente logo nas primeiras voltas do tempo de vida do pneu. E por isso eu acho que a decisão, e ainda aqui ao Paulo Muas, na minha opinião, a decisão de meter um pneu macio no Lewis Hamilton, obviamente que agora estamos a falar à segunda-feira depois do jogo, mas mesmo durante a corrida eu dizia que para mim é uma decisão estranha. É a Mercedes a meter-se num buraco que não precisava de se ter metido. E acho que prejudica a corrida do Lewis e condiciona a corrida do Lewis sobremaneira. Obviamente que se tinha havido um safety car logo ao início, ali à volta 7, 8, 9, estávamos aqui a falar de Lewis Hamilton na corrida e estava no pódio. Mas não aconteceu. E não aconteceu. Eu acho que, desculpa interromper mais uma vez, eu acho que a aposta até é ele passar na primeira curva, condicionar o ritmo de corrida e com isso não consegue distanciar-se suficiente dos outros, mas tem o Russell, pode ter o Russell à bica e controlar o ritmo. Sim, mas até isso é fantasioso, porque ali estamos a falar de 170 metros até à primeira curva. É verdade, sim, está bem, mas estamos a falar de dois pilotos que podem engalfinhar-se com muita facilidade. Sim, mas falta ali o Sebastian Vettel, não é? Sim, este ano lá não está. Lá não está o Sebastian Vettel para fazer essas coisas. Isso. Mas, Alexandre, como é que tu viste esta decisão da Mercedes de optar por pneus macios no carro Lewis Hamilton? Acabou por qualificar-se melhor do que provavelmente estava à espera e, portanto, foi ali um bocadinho de tentar a defesa e ter algo completamente alternativo. Depois percebemos também, já não é, como é habitual, o Hamilton criticou logo a estratégia, ainda ela mal tinha começado
a ver se sortia efeito. Portanto, ficou um bocadinho incompreensível e eles acabaram à mesma por sofrer o que já tínhamos percebido durante o resto dos treinos livres e mesmo da qualificação, que os Ferraris ainda conseguiram, que os dois Ferraris não passassem os dois Mercedes, mas acabaram por ser ultrapassados. Era um bocadinho audaz, tendo em conta que os McLaren tinham feito, a não sei que acontecesse uma hecatombe, que eu gostava que acontecesse logo na primeira curva, mas não aconteceu. Como é que ele ia conseguir, com os softs, dominar alguma coisa ou ter uma grande mais-valia para um resto de um grande prémio, que é um grande prémio muito exigente e é preciso, ainda hoje vimos que é preciso ser muito coerente e o Hülkenberg e o Alonso foram a mostra disso, é preciso ser muito coerente e a prova normalmente, quando não há safety cars, para meio quem é coerente, e acabou por ser uma estratégia que nunca ninguém não se percebeu para aqui, nem surtiu efeito. O Hamilton mais uma vez fez questão de dizer que não tinha percebido aquilo, o que é verdade é que o Hamilton fez um ótimo trabalho a ultrapassar os últimos, até os ultrapassou muito depressa, mas isso também necessariamente teve depois um efeito nos pneus que ele depois veio a sofrer a seguir. Portanto, não entendi para que é que serviu num arranque que ainda por cima é muito curto. Aliás, logo ao início estavam exatamente pessoas a comentar que não se percebia num espaço tão curto até à primeira curva qual é que era o efeito que se esperava ter. Aqui o Luís Tiago Martins diz que inclusive o Lewis Hamilton ainda perdeu mais tempo com aquela tentativa de ultrapassagem ao Yuki Tsunoda. E diz o Luís Tiago que foi uma vitória sem espinhas. O que impressiona neste McLaren é o ritmo que tem em ar limpo, tanto o do Norris como o do Piastri. Assim que se apanhou em ar limpo, o ritmo estava lá. Não ignorando Max Verstappen, porque já vamos falar de Max Verstappen, mas a verdade é que a corrida de Piastri vem de menos a mais. Ele não tinha feito uma qualificação tão boa como o colega de equipa, acabou a sair em quinto lugar, salvo erro, atrás dos Mercedes. Mas a verdade é que na corrida, a partir do momento em que George Russell para, o Piastri ganha vida e ganha ritmo. E depois, mais uma vez, não se percebe a hesitação da McLaren em parar o Piastri quando já tinha 23 ou 24 segundos de avanço sobre George Russell, que ficava ali à bica de sair entre os dois Mercedes, mas atrasaram tanto que acabou por sair atrás dos dois Mercedes e obrigaram o Piastri a fazer uma dupla ultrapassagem aos Mercedes e com isso a ficar depois, quando já se apanhou em ar limpo, a mais de 18 segundos de Max Verstappen. Mas mesmo assim, numa corrida que se calhar foi das menos brilhantes do Oscar Piastri este ano, consegue levar o carro ao pódio e consegue fazer tudo bem, sem erros, sem grande problema. João, o que é que achaste de mais uma prestação de Oscar Piastri que de facto se está a revelar como aquele grande piloto que todos esperávamos que fosse? Sim, quer dizer, dúvida já não há sobre o valor do piloto, não é? A McLaren tem um problema dos bons, que é ter dois pilotos rápidos e dois galos para o mesmo poleiro. Em relação à estratégia, é o que disseste, concordo inteiramente, a McLaren continua a ter hesitações que são um bocadinho incompreensíveis para quem sabe que tem o carro mais rápido em pista, e tinham-no, mas ainda bem que tiveram, porque foram essas ultrapassagens, apesar de tudo, que foram valendo parte da tarde, não é? Ou seja, ver o Piastri a recuperar tempo para os dois Mercedes e fazer as duas ultrapassagens deu ali algum gosto, nada de muito espetacular, ultrapassagens de DRS, mas por fora, apesar de tudo, e no caso do Russell, a tentar... o Russell a ser Russell, não é? Deixa lá a asa até ao fim naquele momento, para pensarmos que ainda pode acontecer ali alguma coisa. O Piastri falhou a qualificação, não foi só não estar tão bem, ele falhou completamente a volta de qualificação. Com aquele carro que ele tinha a obrigação de ser, admito perfeitamente bem que não batesse o companheiro de equipa, o Norris é extraordinariamente rápido, não só em corrida, mas também em qualificação, mas tinha a obrigação de ter feito um tempo muito próximo do Norris, coisa que fez, aliás, no Q2. No Q3 é que falha a volta e, portanto, fica, se nos dão em erro, 4 décimos ou mais do que isso, do companheiro de equipa. E com isso dificulta muito a vida, não só dele próprio, ele divertiu-se na corrida, mas sobretudo do Norris, porque se ele hoje tem feito tampão e tem ficado onde devia ficar, que era em segundo lugar, apesar de tudo, tinha aumentado um bocadinho. Eu sei que estamos a falar de migalhas, de um caminho longo, que é de resultado francamente incerto e cada vez mais 3 improvável. pontos, são Mas é 3 pontos, isso, são 5% da distância, não é? é isso. Ou seja, é isso que ele tem que ir fazer e, portanto, para azar do Norris, isto é uma equação um bocadinho complicada, porque quando o Piastri não falha, a maior probabilidade é que ele esteja lá à frente e seja um osso muito duro de roer para o Norris. Quando o Piastri falha, não consegue fazer aquilo que o Norris precisa, que é que ele esteja em segundo lugar. Portanto, eu diria, citando aqui, ou parafraseando aqui, o Eddie Irvine há muitos anos disse que o Schumacher não só era o melhor primeiro piloto, como era também o segundo piloto. Eu diria que o Norris tem um problema diferente com o companheiro de equipa. Ele pode ser o melhor primeiro piloto, ou pode ser muito bom primeiro piloto, mas o segundo piloto é que ele não tem jeito nenhum para ser. Fez uma boa corrida, como dizes, tem talento, tem a cabeça no lugar, é um miúdo muito jovem em termos de idade e de experiência, e é espantoso aquilo que ele faz no seu segundo ano
completo de Fórmula 1, hoje tinha dado jeito à McLaren e ao Norris que ele não tivesse falhado a qualificação de ontem. Dito isto, recuperou como podia recuperar, fez o melhor que podia fazer. Ele próprio diz que quando conseguiu ultrapassar o Russell, o espaço que tinha para o Verstappen era tão grande que continuar a tentar apanhá-lo implicava correr riscos e provavelmente, como o Alexandre e eu gostaríamos, acabar a corrida no muro, quer dizer, não no caso do Piastri, um carro qualquer que fosse, um bocadinho de fibra de carbono a voar, um safety car em pista, uma paragem na boxe e um tipo completamente fora de posição, era isso que gostávamos de ter visto. Não aconteceu, crédito para ele, bons pontos para a McLaren. Eu acho que o campeonato da McLaren nos construtores, esse sim, já me parece cada vez mais próximo. O dos pilotos parece-me de facto uma equação muito mais difícil de completar. O Luís Tiago Martins diz que acha que a McLaren estava a apostar num drop grande dos pneus do Max e apostaram em que o Piastri teria pneus mais frescos para o atacar. Se estavam a apostar nisso, estavam a delirar, porque bastava estar a olhar para a corrida para perceber que não dava, isso não existia hoje. Mas vamos falar de Max Verstappen e Alexandre. O Max Verstappen acabou por ser o grande beneficiado dos pneus macios de Lewis Hamilton, porque o ritmo de Lewis Hamilton ao fim de 3, 4 voltas tinha que ser demasiado conservador para durar o máximo tempo possível com aqueles pneus e não estragar de vez a sua corrida. E isso permitiu a Max Verstappen fazer uma corrida à moda antiga em que andou sozinho a tarde toda, não viu ninguém. Não estava a liderar, mas estava em segundo lugar, que era o máximo que podia aspirar, porque não tinha ritmo para Lando Norris. E mesmo assim, Verstappen passou por incógnito por esta corrida, não o vimos quase, praticamente. A não ser numa comunicação rádio a queixar-se de qualquer coisa, já nem lembro o que é que foi. Do undercut, que não era undercut, ele baralhou-se um Sim, bocadinho. exatamente, com o Leclerc, quando sai da box. Mas, Alceno, puto belga. Eu acho que ele fez a corrida que podia fazer. Ao início ainda tentou ali ir um bocadinho atrás, viu que não era possível. Nem sequer tentou responder. Teve aqui algumas vantagens atrás dele, as coisas não correram se calhar como os outros queriam. Se o Piastri, se tivesse acontecido o que vocês estavam a referir, se calhar a corrida tinha sido diferente, mas ele acabou e eles brincavam na conferência de imprensa que fizeram os dois uma corrida sozinhos. Andaram sozinhos o tempo todo. Até houve um jornalista que brincou que se calhar o Verstappen chegava ao fim da corrida, pensava que tinha ganho, porque era o habitual nas corridas em que ganhava, mas ele acabou por fazer o possível. Mandou algumas farpas à equipa, embora também tenha reconhecido que vêm melhorias, que é uma coisa, embora não tenha muita esperança nisso, mas acabou por fazer o que tinha que fazer, sem problemas. Ele próprio admitiu que teve só um pequeno erro durante a corrida, mas na qualificação, vamos ser sinceros, que ele também não esteve assim tão longe. Beneficiou dos Ferraris terem feito o que aconteceu, mas se calhar esteve mais perto do que noutras corridas. Fez a corrida que tinha a fazer, e no fundo é o que nós temos visto o Max Verstappen nos últimos anos, que é fazer aquilo que tem que fazer repetidamente. E portanto, sei que este vai ser um campeonato divertido. Vocês falavam que eram 3 pontos de diferença. Eu acho que para este campeonato, se calhar, todos os pontos vão contar. E ele fez hoje exatamente o que tinha a fazer, beneficiando das condições da corrida, trazendo o carro sem com. Ele próprio disse que, mais uma vez, os pneus, por isso, tanta conversa a este grande prémio de que os pneus são feitos de uma forma mais ou menos manual. E eu costumo estar sempre a brincar com a Pirelli e deixa cair os pneus, eu já nem sabe quais é que são os médios e os duros. Mas o que é verdade é que todos se queixaram da incongruência nos pneus. E o Piastri foi dos que mais se queixou. E o Max também disse a mesma coisa, que teve um jogo de pneus que foi completamente diferente dos outros. Mas os campeões do mundo são assim, é quando têm que fazer, fazem o que conseguiu. Ele limitou-se a estar ali quietinho, sem se meter em confusões. E a equipa também me pareceu estar a deixar acontecer e a controlar mais os outros e sem tentar invenções, sabendo que não era possível. Ao contrário da McLaren, que parece continuar a pedir demasiadas opiniões aos pilotos em certas coisas e naquelas com que se deve preocupar não permite. Portanto, eu do Max Verstappen, por isso é que disse que para mim os 2 melhores pilotos foram o Norris e o Verstappen. Fizeram, ao contrário da votação do público, eles fizeram aquilo que tinham que fazer sem mácula, com mais ou menos ameaças, mas a acabarem com o que tinham que fazer. O The Mean Machine Bruno Paiva cumprimenta-nos a todos e um abraço para ele. Diz que corrida chata, mas com grande destaque para Norris, Piastri e Alonso, que faz milagres com aquele carro. A defesa dele ao Leclerc, vista do on-board, é um pedaço de arte de piloto. Ainda não falámos nem de Leclerc nem de Alonso.
eu queria continuar aqui mais ou menos pela ordem e queria falar um bocadinho de George Russell, porque George Russell tem uma corrida estranha. Na primeira parte da corrida acaba por ficar tapado pelo colega de equipa, Lewis Hamilton à sua frente, um ritmo mais conservador, como já falámos, que também o atrasou. E depois na ponta final, sob imensa pressão de Charles Leclerc, desta vez o George manteve o carro em pista e não foi ao muro, conseguiu aguentar aquela pressão final, mas a verdade é que hoje não deu para mais do que um quarto lugar, apesar de termos ter dado ali a sensação ao início que a Mercedes poderia ter acabado no pódio tranquilamente hoje, se tivesse feito bem a jogada estratégica, digamos assim. João Amaral, como é que tu viste a corrida do George Russell? Deixa-me começar por uma. Aliás, deixa-me começar pelo piloto anterior, só para dizer uma coisa rápida em relação ao Verstappen. Eu acho que a corrida do Verstappen, como o Alexandre diz, é solitária, mas é dessas corridas que ele ganha o campeonato. Ou seja, não é só nas 7 vitórias do início do ano. Se for no segundo lugar, se for no sétimo já me dá jeito. Não, certo, com certeza, mas de qualquer maneira, depois daquilo que a Red Bull passou nas 2 últimas corridas, eles todos, mas ele em Mas particular. há aqui uma certa lógica nisto, porque nos anos em que a Red Bull tem um carro bom, chega a Singapura e aquilo não funciona. Certo. Este ano tinha um carro mau, chegou a Singapura e aquilo funcionou, portanto está tudo. É verdade tudo tudo isso, mas funcionou mais uma vez com ele. E foi ele que conseguiu pôr aquele carro em segundo lugar. Não é propriamente uma carroça, não é disso que estamos a falar, mas vinha de um momento francamente difícil a vários níveis e, portanto, fez tudo certo, cumpriu todos os requisitos. É como diz o Alexandre, pôs check em todas as caixas e fez o segundo lugar, que era o que ele precisava de fazer. Qualificou-se francamente bem e correu bem. Em relação ao Russell, o momento mais anedótico da corrida é quando ele se diz para o engenheiro: eu preciso de umas palavras de incentivo, por favor. Esse momento a mim matou-me, quer dizer... Eu acho que o Russell não está feito para fazer essas corridas solitárias. Não está. Ele é uma pessoa gregária. É uma pessoa gregária, claramente, e precisa de companhia. Mas eu empatizei com ele, para manter isto do ponto de vista das relações humanas, porque eu também precisava de algum incentivo para continuar a ver a corrida e tive pena que não fosse o Russell. Eu tive empatia pelo engenheiro, porque eu percebi porque é que o engenheiro estava tão apático, é que aquilo não dava para nada, esta corrida. Estávamos todos apáticos a ver aquilo. O engenheiro estava a rezar, porque o Russell dos pilotos da frente foi claramente aquele que mais andou a tirar tinta, ou o que é que seja que estão pintado a publicidade nos cantos. O engenheiro provavelmente estava a rezar e nem o queria interromper com medo dele se espetar como o ano passado. Pois, porque ele claramente teve muita sorte. Sim, mas quer dizer, a corrida é a descrição que o Salvino já fez, é uma corrida anónima. Não há, para mim marca-se mais por este momento, dê-me lá umas palavras de incentivo, cantem-me qualquer coisa, contem-me uma anedota gira, porque a noite vai longa e eu não sei o que ia fazer. De facto, no fim defendeu-se bem, vamos falando mais a sério, ou seja, eu achei que o Leclerc ia conseguir passar por ele, nota-se muito a diferença, essa parte foi francamente interessante, ver como é que o Piastri chegou ao Russell e passou por ele, a ultrapassagem é no mesmo sítio em que tinha ultrapassado o Hamilton, é aquele ponto claramente que o McLaren sai muito melhor da curva, não sei dizer qual é o número da curva, se é 4, se é 5, faz toda aquela reta com um ligeiro quinco à direita, suficientemente perto do carro da frente para chegar à curva seguinte, por fora mesmo, e tê-lo passado com a DRS. O Ferrari aproximava-se muito em travagem, mas à saída das curvas o Mercedes sai muito mais disparado do que o Ferrari. E o próprio Leclerc diz isso, e 2 voltas do fim diz, eles têm muito melhor tração do que eu. Nota-se, é engraçado, desse ponto de vista, não tendo havido ultrapassagem, nem nada de espetacular, é interessante ver as diferenças entre os carros e ver como eles se comportam de forma diferente em cada sítio da pista e em relação a uns e outros. Eu acho que o Ferrari tinha mais ritmo de corrida do que o Mercedes hoje, mas não basta nesta pista ter mais ritmo de corrida. Isso é muito atrás. É isso, a posição à partida é determinante e depois, como tu disseste bem também, passar o carro da frente implica uma diferença de ritmo muito grande para conseguir acontecer. Essa diferença existia entre o McLaren com pneus duros novos do Piastri em relação aos Mercedes, não existia já em relação ao Ferrari do Leclerc e por isso aquilo acabou como acabou. Mas enfim, há de ter dado alguma animação ao Russell, ele bem precisava dela. É interessante ver também, não sei se alguém viu isso, as imagens dos on-board no fim da corrida e os pilotos todos a saírem dos carros completamente exauridos, completamente esgotados. O Russell em particular, estamos a falar dele, fica ali um bom minuto dentro do carro, puxa-se para fora do carro, volta a sentar-se, sai do carro, inclina-se. Tivemos outra vez um Qatar 2023. É uma corrida muito quente, é uma corrida muito dura para os pilotos e muito longa mesmo. Sim, a grande diferença aqui para o Qatar é que a corrida é muito longa. No Qatar estava lá, por acaso, e até para quem estava nas bancadas foi duro. E eu até estava numa zona com ar-condicionado e estava a sofrer na mesma. Portanto, eles nos carros, né, estava pior. Aqui a questão é que toda a umidade ao longo dos vários dias
a pesar, e depois a corrida é muito longa. É uma corrida que demora muito, mesmo uma corrida sem circunstâncias extraordinárias como a de hoje, é uma corrida que demora muito tempo e que exige muito esforço. São 22 curvas e aquilo eles passam a vida em concentração completa, porque as próprias retas são muito curtas, nem dá para relaxar um bocadinho. Aqui o João Bugalho está-nos a trazer. Deixa-me só dizer uma coisa. Diz. Vocês reparam que este é o grande prémio em que se nota nos fatos de competição deles. Hoje uma pessoa que estava comigo a ver e que não costuma ver Fórmula 1 reparou uma coisa e é verdade. Este é um dos grandes prémios em que se nota nos fatos de competição deles o síndrome, quem já foi pai sabe o que é isto, que é o síndrome da fralda molhada. Né? Que eles saem do carro e a parte de trás do fato está pendurada porque está absolutamente cheia de suor deles. A própria maneira como eles chegam dos carros, se fôssemos comparar com outros grandes prémios, nota-se a dificuldade com que eles saem ou pelo menos têm que ganhar ali 2 ou 3 segundos antes de ganhar aquele embalo para sair do carro. Mas ia dizer que está aqui o João Bugalho a cumprimentar-nos e ia dizer que pode ser um bocadinho extremista, mas o Ricardo ir para a volta rápida deveria sofrer protesto, porque claramente as equipas B não deveriam influenciar as A. Vamos guardar isto mais daqui a bocadinho, já lá vamos chegar, mas agora vamos continuar a analisar aqui as performances. E vamos falar da Ferrari, porque a Ferrari tem uma qualificação desastrosa, o Q3 acabou por ser fatal para as aspirações da Ferrari aqui em Singapura. A Ferrari tinha, para mim, o melhor carro de ritmo de corrida à par do McLaren, e eu estava na dúvida se era o McLaren ou o Ferrari que tinha o melhor ritmo de corrida, pelo que vimos na sexta-feira. Mas o acidente do Carlos Sainz, um bocadinho a lembrar o do Lance Stroll ano passado, no mesmo sítio, condicionado neste caso por pneus frios e ar turbulento, ar sujo, que fez com que ele tivesse aquela saída e acabasse no muro, fez com que ele saísse décimo, e depois o Charles Leclerc faz uma volta que se mete salvo erro em quarto, mas acaba por ser apagada por limites de pista e acaba a sair em nono. E a partir daí a corrida dos Ferrari estava condenada a ser a luta pelo quinto, talvez quarto lugar, que foi o que eu disse no sábado por acaso, disse, esta Ferrari vai lutar pelo quarto ou quinto lugar, quarto lugar dependendo do Russell, como é que lhe corre a corrida a ele. E a verdade foi isso que vimos, Charles Leclerc consegue chegar em quinto lugar, Carlos Sainz acaba por chegar em sétimo lugar, já não conseguiu ter ritmo para chegar a Lewis Hamilton, isto muito por culpa de ter parado muito cedo para se defender do undercut do Colapinto ou do Albon, já não me lembro, de alguém que parou muito cedo também e que obrigou a que Carlos Sainz respondesse. Alexandre, começo por ti. Achas que dava para mais este Ferrari? Eu acho que dava para mais e eu também fiquei com a mesma dúvida. A má qualificação deixa no ar o que aconteceria ao próprio Max e à Mercedes se a qualificação tivesse sido, digamos, mais normal e eles ocupassem um lugar mais normal. Eu gosto muito desta corrida, normalmente dos circuitos citadinos, de ver on-boards, e acho que uma das coisas boas desta corrida foi vermos momentos de controle do carro absolutamente formidáveis, a lembrar que estas pessoas têm reflexos que não são pelo menos iguais aos meus. E eu fiquei sempre com a ideia que o Ferrari era quem estava mais próximo do McLaren, mas o McLaren tem uma vantagem enorme, e todos nós aqui já vemos corridas há muitos anos, é que é muito mais fácil de conduzir. O esforço que os dois pilotos da Ferrari tinham que fazer para o Ferrari andar depressa, via-se quando olhávamos para o onboard, o que é que eles tinham que fazer, de qualquer forma. Quer o Sainz, quer o Leclerc, sempre tiveram espaço, e o Sainz faz como o Hamilton, ultrapassa muita gente e muito depressa, mas sempre que tiveram espaço, ganharam muito, muito tempo. Se os dois tivessem tido uma qualificação diferente, eu acho que a Mercedes saía daqui muito pior, e mesmo a Red Bull ia ter um problema, porque a forma como se comportaram, e mesmo assim como alguns andaram atrás dos outros carros sem grande problema durante muitas voltas, mostra que a Ferrari se calhar deveria ser provavelmente o segundo carro com mais ritmo de corrida nesta pista. E aqui não esquecer um momento fantástico do Keep Calm Leclerc, que é também uma coisa fenomenal, já se diz Keep Calm aos pilotos assim. Por acaso o Tsunoda fez o contrário, mas pronto. E tu, João Amaral, como é que viste a corrida dos Ferrari hoje? Sobretudo a corrida de Carlos Sainz, me deixou intrigado, porque de facto Carlos Sainz para muito cedo, mas depois consegue aguentar pelo sétimo lugar, tranquilamente, a não ser importunado sequer por Fernando Alonso. Fernando Alonso só tem uma aproximação nas últimas 3 voltas, já demasiado tarde para poder ser ameaça, o que quer que seja, mas a gestão de pneus de Carlos Sainz teve que ser algo fenomenal, porque ele para a volta 12, salvo erro, portanto faz 50 voltas de pneus duros.
Sim, desse ponto de vista, continua a ser o Carlos Sainz que conhecemos, é também um bocadinho tire whisperer. Eu acho que a Ferrari é como vocês já disseram, quer dizer, é a corrida da oportunidade perdida. É verdade que é na qualificação que as coisas se perdem, mas Ferrari passou aqui uma quantidade de corridas este ano a acertar tudo. Várias vezes brincámos neste podcast a dizer que nem parecia a Ferrari, não é? As escolhas estratégicas na altura certa, no momento certo, ganharam corridas graças a isso, ganharam pódios graças a isso. Aqui não é tanto a estratégia, é de facto na qualificação andarem a brincar com as pressões dos pneus, com o aquecimento dos pneus, e o Leclerc diz-lhes isso na qualificação: pá, parem de se preocupar com isto tudo, temos é que ter o carro a andar, porque o carro sexta-feira andava e depois quando contava, quando era a sério, deixou de andar. E isso condicionou-lhes francamente a corrida. O Sainz, em particular, enfim, eu acho que deve conseguir, parafraseando o saudoso Domingos Piedade, deve conseguir desenhar a traseira do carro do Yuki Tsunoda toda de cor e de memória, porque ele passou grande parte da corrida a olhar para a traseira do carro do Tsunoda, que foi hoje, aliás, um muro muito difícil de transpor para alguns pilotos, depois para o Hamilton mais tarde, mas aconteceu isso ao Sainz. A corrida, é como dizes, ele fez muita gestão de pneus. É verdade que nunca se separou muito do Alonso também, talvez por fazer essa gestão e por estar ali a controlar o pneu tantas voltas. Nunca foi ameaçado, mas eu estava à espera que o Ferrari, enfim, ao acelerar, fizesse o Aston Martin andar para trás só com a deslocação do ar, e no entanto isso também não aconteceu. Acho que o Sainz teve todo o fim de semana um furo ou dois abaixo do Leclerc. O Leclerc recuperou até onde pôde, e ele próprio tem essa noção durante a corrida, mesmo a quantidade de vezes que ele se enerva no rádio durante a corrida é de quem sabe que tem um carro muito mais rápido nas mãos e, no entanto, não consegue aproximar-se. Eu acho que o Leclerc queria fazer o mesmo que fez em Baku e andar lá à frente até ao fim e, porventura, lutar por um pódio, talvez pela vitória. Não foi o fim de semana da Ferrari, perdão. E acho que quando chegarem ao fim do campeonato vão lamentar os pontos que perderam aqui em Singapura. O Bernardo Figueiredo diz que o Leclerc estava taco a taco com o Norris na sexta-feira, o problema veio depois, que era quando contava. O Luís Tiago Martins diz que o Sainz perde 2 lugares naquele dive bomb do Colapinto e isso também lhe condicionou a estratégia, por isso parou tão cedo para um dead cat. Eu acho que não foi isso que condicionou a estratégia, eu acho que condicionou a estratégia foi que alguém parou cedo demais, já não lembro quem foi, e que isso ameaçava fazer, e que esse carro ameaçava fazer undercut ao Sainz, e portanto o Sainz iria encontrar-se numa situação mais complicada se parasse no momento que estava previsto. Agora já não lembro qual foi, mas lembro de ter comentado isso na altura, até com a minha filha, que estava a ver corrida comigo, para lhe explicar o que era o undercut, que o Sainz estava a responder a alguém. Agora falha a memória e peço desculpa por isso. Mas sim, o dive bomb do Colapinto, que é se calhar o momento alto deste grande prémio, não ajudou a corrida do Sainz, vamos ser sinceros. Diz o Bernardo Figueiredo que foi o álbum que parou mais cedo e que estava a tentar o undercut e depois até abandonou, exatamente. Obrigado, Bernardo. Já vamos falar do Colapinto e do dive bomb fenomenal do miúdo, mas vamos falar agora vamos passar do rookie para o velhote lá do sítio, um tal de Fernando Alonso, que com aquele que é provavelmente o 7º ou 8º carro nesta altura na Fórmula 1, em 10, acaba por ser outra vez o melhor do resto, inclusive batendo Sérgio Pérez nesta corrida. É mais uma corrida anónima de Fernando Alonso, que quem esteve a ver a corrida provavelmente nem reparou, mas quem é mais fã hardcore, como aqui os bons somos, e que segue os live timings e tudo mais, percebe que Alonso faz outra vez uma corridaça de gestão excepcional de pneus, de ritmo, e acaba em 8º lugar, que era provavelmente o máximo que poderia aspirar hoje, e isso era um aspirar, pensávamos nós, com uns pauzinhos de milagre no início da corrida, mas depois com o desenrolar do Grande Prémio, pareceu que era inevitável que Fernando Alonso iria acabar ali naquela posição. Não sei se começo pelo o grande fã do Fernando Alonso ou pelo homem que é fã dos bardalhantes, mas vou começar. Alexandre, começa por ti. Vá. O que é que te parece esta corrida de Fernando Alonso? Fernando Alonso está num pico de formas fenomenal, meteu ontem o carro em 7º lugar na qualificação e hoje em 8º lugar na corrida. Eu acho que nós aqui já falámos de quem tirou o máximo possível dos carros e o que ele tem feito foi isso. E aliás, permite-me, eu vou incluir aqui outro piloto que normalmente sou bastante crítico, mas acho que o Hülkenberg fez um bocadinho a mesma coisa. Geriram muito bem quando é que deviam opor-se a ser ultrapassados, quando é que deviam tentaram manter um ritmo muito calmo, geriram muito bem a equipa, muito bem o ritmo que tinham para fazer, foram muito inteligentes quando é que valia a pena oporem-se a alguém ou apertar um bocadinho, não? E isso no final acabou por lhes dar um resultado acima do que era expectável.
Eu diria que o Alonso aqui fez um bocadinho melhor, porque eu acho que o Haas nesta pista respondia melhor. O Magnussen não fez melhor porque teve ali algumas coisas estranhas também. Ou então estava com medo de começar a ter pontos. E agora tem lá outro senhor que, pelo visto, também gosta do mesmo. Mas acho que os dois fizeram uma corrida fenomenal e não falharam nem por 1 milímetro o que deviam fazer. E isso resultou num resultado acima das capacidades do que os carros lhe permitem. E eu recordo, há ali um momento em que eu pensei que o Alonso ia retirar o pé para que houvesse DRS para quem vinha atrás dele para se defender, para manter mais ele, mas depois, no final, a estratégia dele foi correta, porque isso não o ia beneficiar. E essa capacidade de ele estar a pensar mais dentro do carro do que se calhar as pessoas às vezes nas boxes é a razão, por mim, mais do que digam que é da forma dele, do estar motivado. Isso para mim continua a ser a maior mais-valia dele. Todas as outras é que ele às vezes está mais acordado dentro do carro do que os outros todos nas boxes. João. E aproveita e fala já um bocadinho de Nico Hülkenberg também. Certo. Em relação ao Alonso e declarações de interesses no sentido de ser fã, confesso, à parte, vou dizer uma coisa que não dá jeito nenhum para um podcast, é que vão faltando palavras para descrever o que o homem faz. É como tu dizes, é uma corrida anónima, nunca ninguém se vai lembrar de um 8º lugar, porque não é do 8º lugar que as pessoas se lembram, mas fazer um 8º lugar nesta pista, com aquele carro, acabando todos os carros das 4 melhores equipas, não acabaram o Magnussen e o Albon, é um bocadinho como tirar a água das pedras, e isso vai sendo o cartão de visita do Fernando Alonso. É de facto trágico que um piloto com aquele talento tenha tido tão poucas vezes um carro capaz de estar à altura do talento. Não precisa de ser um carro acima do talento dele, precisava de ser à altura ou um bocadinho abaixo. É extraordinário, é extraordinário. Ver os tempos por volta que ele faz em cada momento da corrida, ver um momento em que ele, as visões periféricas que lhe permitem escapar de acidentes na primeira curva, com dive bomb, sem dive bomb, manter o carro no sítio certo, aproximar-se na altura certa, parar na altura certa, fazer o undercut. E depois, eu confesso, quando estou a ver o Hülkenberg aproximar-se do Alonso, com pneus 4 ou 5 voltas mais recentes, e porque acho que o Haas, de facto, como diz o Alexandre, era um carro mais rápido que o Aston Martin nesta pista, não só nesta pista, mas nesta pista também, acho que aquilo vai ser inevitável, não é? Ou seja, que ele vai chegar ao DRS, porque ele vai diminuindo paulatinamente a diferença, que eu acho que começou por ser de 4, 5 segundos, até chegar ali muito perto. Começou nos 5 segundos e depois foi crescendo até ao segundo ponto 1, salvo erro. Isso, ele foi crescendo até chegar à barreira do DRS, e quando chega aí, e pelos vistos estávamos, enfim, eu sei que estávamos, porque falámos sobre isso, estávamos os dois a ver o volta à volta, o tempo volta à volta, eu acho que ele vai passar para o DRS, e aí, quer dizer, não há grande coisa a fazer, há defesa, mas é o que é. E a partir daí a diferença começa a aumentar outra vez paulatinamente, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, é impressionante. Ele começa a ganhar tempo ao Sainz, ele começa a ganhar tempo ao Hülkenberg. É como diz o Alexandre, não lhe dá DRS, porque se lhe dá DRS o Hülkenberg tem imediatamente atrás dele o Pérez, e se o Alonso deixa ultrapassar pelo Hülkenberg era mais do que provável que se fosse ultrapassado também pelo Pérez, portanto não era um lugar, eram 2 que ele perdia de uma assentada. A forma como ele conduz a corrida dele é extraordinária, a forma como ele não comete erros, eu acho que é isso que faz dos pilotos de Fórmula 1 super-heróis e dos tipos que são sobredotados dentro dos pilotos de Fórmula 1 campeões do mundo. É a frequência com que não cometem erros. Ou seja, eles não cometem erros. É muito raro ver um grande campeão cometer erros. O Fernando Alonso está num pico de forma extraordinário por causa disso. Porque obviamente ele também comete erros, obviamente ele também é humano, mas às vezes eu confesso que começo a pensar e a duvidar. E acho mesmo, como te disse no sábado, que se ele conduzisse um contentor de um cargueiro com 4 rodas era capaz de qualificar para um grande prémio de Fórmula 1. Porque o Aston Martin não está assim tão à frente, mais rápido que um contentor com 4 rodas neste momento. E faz uma corrida extraordinária. Pronto, passo esta parte dos encómios. O Hülkenberg está a dar muita razão à Audi, está a dar muita razão a quem acha que é de facto, não é só um piloto eficaz, é um piloto inteligente, é um piloto que pensa bem a corrida e executa muito bem a corrida, com doses de agressividade suficientes. O companheiro de equipa dele é muito mais agressivo do que ele e é porventura muito mais divertido de ouvir falar. O Hülkenberg é muito mais eficaz e continua a pôr o Haas de facto nos pontos e está em 10º lugar no Campeonato do Mundo, que eu acho que é um feito para um piloto da Haas neste campeonato. Fez, como o Alexandre disse, uma corrida também isenta de crítica.
Eu acho que o Haas também acho que o Haas era um bocadinho mais rápido que o Aston Martin, perdão, e qualquer outro piloto no Aston Martin teria ficado porventura atrás do Haas e do Red Bull do Sérgio Pérez. Tem todos os azar por estar ali o Fernando Alonso tem azar porque o Aston Martin não é ainda, espero, um carro vencedor. O Bernardo Figueiredo diz que com o déficit do Aston Martin para as quatro equipas da frente e com o avanço de campeonato, não deixa de ser surpreendente o Alonso já estar a menos de 100 pontos no Red Bull e de um Mercedes. E acrescenta que sobre o Hülkenberg entrou hoje no top 10 do campeonato, igualado com o Lance Stroll, e que também acha o Bernardo que é justo mencionar-se e que é justo para o próprio Nico Hülkenberg ser 10º nesta altura. O Luís Tiago Martins diz que notou-se bem a experiência dos dois, o primeiro stint parecia que estavam combinados, o Alonso sem atacar o Hulk e a beneficiar do DRS para não perder tempo. Fantástico. Sim, essa dupla funcionou lindamente no início, conseguiram travar o Leclerc, que era bastante mais rápido, e o Leclerc até já estava irritado da altura porque não conseguia arranjar maneira de passar o Fernando Alonso, e o Fernando Alonso geria aquilo lindamente, aproveitando o DRS do Nico Hülkenberg, sem fazer o esboço de atacar o Nico Hülkenberg, e depois, fora das zonas de DRS, posicionava o carro de maneira que o Ferrari nem conseguisse sonhar que podia passar em algum momento. Vamos falar agora rapidamente do 10º classificado, Sérgio Pérez, o patinho feio deste campeonato, porque toda a gente gosta de bater no Sérgio Pérez. Teve uma qualificação fraca, ficou-se pelo Q2. Hoje na corrida conseguiu uma boa largada e chegar ao 10º lugar final, é um ponto. Obviamente não é o que a Red Bull precisa nesta altura, a Red Bull precisaria que ele estivesse lá na frente a lutar com os McLarens e com os Mercedes e com os Ferrari pelos pontos do top 5, mas não deixa de ser um ponto que traz para a equipa nesta altura, e isso poderá continuar a motivá-lo para continuar a trabalhar, sobretudo que era uma pista difícil e ele sai de um lugar difícil para chegar aos pontos e conseguiu mesmo assim materializar isso. Há mais alguma coisa a dizer sobre o Sérgio Pérez nesta corrida, João? Desculpa, já sabes que eu gosto sempre de fazer para quem gosta de falar de carros de corrida, faço um bocadinho mais atrás, só para te dizer que o Alonso e o Hülkenberg têm uma vantagem sobre os outros, que é estarem mais habituados a fazer stints noturnos do que o resto da grelha. Porque se bem me recordo, não posso estar enganado, mas acho que são os únicos que já ganharam Le Mans na grelha do Grande Prémio de Singapura de hoje. Foi daí essa bela parelha do início da corrida. Em relação ao Pérez, é interessante. Começando por um comentário um bocadinho ao lado, a Red Bull teve o seu primeiro piloto a fazer um segundo lugar e os seus segundos pilotos a fazerem cada um deles um ponto para a equipa, não é? Portanto, o Pérez fez-lo ativamente, o outro de quem falamos daqui a um bocadinho fez um ponto passivamente, um ponto passivo. Acho não, ganhou um ponto, vá, mas não... É o chamado ponto passivo, é isso. Há o ponto ativo e o ponto passivo. O Pérez fez o ponto ativo. E é como dizes, descreveste bem a corrida e o fim de semana do Pérez. Não sei, há aqui uma coisa que a mim me causa imensa estranheza, porque andamos há 3 anos a falar da eventual dificuldade que o Pérez tem de conduzir o Red Bull. O próprio Pérez, durante esta semana que tivemos entre Baku e Singapura, veio dizer que os engenheiros da Red Bull, alguns engenheiros depois, veio dizer, já lhe pediram desculpa por não terem dado ouvidos às queixas que ele fez sobre a dificuldade do carro, coisa que agora aparentemente já estaria... Enfim, ele teria sentido com razão, porque já vem admitir que o carro é difícil de conduzir. A verdade é que quando um dos pilotos da Red Bull faz uma boa corrida, o outro não faz. E isto seria interessante se acontecesse fim de semana sim, fim de semana não. Portanto, vamos ver, das 60 corridas ou 70 corridas ou mais que eles já fizeram juntos, o Max Verstappen fez ótimas corridas, se forem 80 corridas, em 78, e o Pérez fez em 2. Mas a verdade é que depois de um bom fim de semana em Baku, em que ele esteve sempre lá, podia ter lutado pelo segundo lugar durante muito tempo. Eu achei que ele até podia lutar pela vitória, porque me pareceu às tantas que o Red Bull era porventura o carro mais rápido. Chegamos a Singapura e voltamos ao anonimato do fim de semana do Pérez, com recuperação, com notas positivas, mas, quer dizer, o mesmo Red Bull nas mãos do Max Verstappen qualificou-se em segundo lugar e acabou a corrida em segundo lugar. E mesmo no fim da corrida, quando o Norris já estava na descompressão total, o Verstappen decidiu fazer ali 2 voltas muito rápidas, porventura para ver se conseguia fazer a volta mais rápida, e foram mesmo voltas rápidas, coisa que o Pérez não conseguiu fazer ao longo da corrida toda. Teve dificuldade em ultrapassar carros mais lentos. A primeira volta, ou nas primeiras voltas, safa-se bem, e é aí que ganha os lugares que depois lhe permitem pontuar. Mas
não vou dizer que é uma desgraça, porque na desgraça já passou o Pérez, mas é mais um fim de semana. Vai fazer uma coisa ainda pior, é um fim de semana a Sérgio Pérez. Não é obviamente um mau piloto, sabe muito de Fórmula 1, mas enquanto for assim, a Red Bull, e isso vê-se na classificação do Campeonato do Mundo de Construtores, vai ter a dificuldade em fazer frente a uma equipa que tenha 2 pilotos com o mesmo nível de talento e de prestação, fim de semana após fim de semana. Bem, e não saindo da América do Sul, vamos dar o salto do México, que até é na América Central. É no norte. Pronto, vamos continuar na América Latina, para sermos mais precisos, e vamos dar o salto do México até à Argentina, porque de facto o 11º classificado desta corrida é um rookie que nos tem impressionado desde que sentou no Williams em Monza, e Alexandre hoje deu-nos um momento do dia, não? Eu acho que deu mais do que um momento, aliás. Pegando na parte do Pérez, quando o Pérez diz que é muito difícil ultrapassar o Colapinto no meio da corrida, tendo um Williams e o outro um Red Bull, sabendo que o Red Bull não está no melhor dos seus dias, eu não acho que ele fez nada fora de. Acho que não fez nada, não colocou em causa nenhuma quando fez aquilo à largada. Acho que fez o que se deve fazer numa largada, que é, especialmente numa pista como esta, onde é difícil ultrapassar, e tentar ganhar o máximo de pontos, o máximo de lugares possíveis logo na largada. Ele a mim também impressionado mais pela maneira, e o Pérez hoje sofreu isso, mais pela maneira quase como defende, às vezes, do que propriamente como ataca. E eu, pelo menos, e acho que vocês vão concordar comigo, às vezes muitos dos grandes pilotos que já vimos passar pela Fórmula 1, a mestria com que defendem, significa que é preciso quase uma segunda derivada em relação à forma como se ataca. E ele, muitas vezes, andou em ritmos muito acima. É o primeiro piloto, também é verdade que muitos dos que passaram em concorrência com o Albon não eram propriamente as melhores escolhas de sempre. É o primeiro que mete o Albon, aparentemente, a ficar um bocadinho nervoso. E o que bom que é ver alguém que não é só de uma corrida, mas que parece que vai, até agora, de uma forma sistemática, a melhorar, e é natural que arrisque um bocadinho, porque senão não era um piloto novo lá, e tem que dar nas vistas e tem que fazer a parte dele. E esta que é, e mesmo dentro dessa loucura saudável, se calhar da sua juventude e falta de experiência, tem sido coerente, porque antes estávamos a falar do Pérez, que a coisa que não tem dado, não tem tido é coerência. E este, na sua loucura, tem sido coerente. Fez muitas lambidelas às paredes, fez muitas tentativas, sofreu ali um bocadinho a fazer um erro ou dois, mas é isso que se pede de alguém que chega de novo, cheio de vontade, e que ainda por cima mostra que percebe até taticamente. Ele fez alguns comentários sobre a corrida que mostra que não anda, tem uma carreira ao longo nas camadas inferiores que não andou a dormir. Ainda por cima, não sei se vocês repararam, fez um episódio durante o fim de semana, né, que ele estava a beber aquela bebida tradicional na Argentina, e as redes sociais da Williams pensavam que ele estava a falar de leite, tipo de companheiro. Portanto, mostra muito também da cultura geral das pessoas que geram ali as redes sociais e dos restos dos pilotos da escola da Williams. Mas não deixou de ser engraçado não perceberem que aquilo era uma bebida tradicional do país de origem do Colapinto. É bom que venham mais pilotos assim. Da América do Sul. Naquela zona, a zona onde está a Argentina. Mas a mim o que mais me impressionou no agora famoso dive bomb do Colapinto é que ele não perde o controle da manobra em nenhum momento. Portanto, aquilo é tudo bem feito, bem medido. Ele faz a curva junto ao apex por dentro, não incomoda ninguém, e depois quando sai larga é porque os outros já tinham saído de pista. Eu acho que o Albon assustou-se, mas não percebeu que o que provocou o incidente até foi o Piastri, não foi o Colapinto, porque o Piastri tem ali um abanão à frente do Alonso, o Alonso evita o Piastri e vai fora, o Leclerc vai atrás e o Albon acaba condicionado por essa movimentação dos dois carros e depois também acaba por perder posição para o Colapinto assim, mas a manobra é fantástica, é no limite, mas bem feito. Portanto, já vimos o Hamilton tentar fazer isto em Imola e a falhar, já vimos outros pilotos a tentar fazer isto e falhar, o Colapinto faz isto e à primeira acerta e controla o carro e faz tudo bem feito. É espetacular aquela largada. Posto isto, vamos falar agora, não sei se é o assunto do dia, que é dividido em duas partes e temos aqui 5 minutos para falar disto, mas dá para fazer a análise. Daniel Ricciardo,
uma corrida fraca, a não deixar Mais uma. saudades nenhuma, Mais uma, sim. mas depois, a 2 voltas do fim, mete nos macios e rouba o ponto da volta mais rápida a Lando Norris. E há muita celeuma por causa disto. Uma equipa B a fazer isto, há uma ajuda, e o Red Bull tem 4 carros e não sei o quê. E pronto, e agora andamos todos nesta conversa outra vez. Uma conversa que nós já tínhamos tido no podcast no início da temporada, ainda antes de haver corridas, sobre se era legítimo uma equipa ter, ou uma marca, controlar 2 equipas na Fórmula 1, no modelo atual da Fórmula 1. E verdade seja dito que o Zé Cabrão já na altura se queixava do assunto. Mas o que aconteceu hoje é algo normalíssimo que vemos em várias corridas. Não é um caso único de uma equipa fora do top 10 tentar fazer a volta mais rápida no fim, nem que seja para meter ou chamar assim o crédito da volta mais rápida da corrida, que ajuda sempre junto dos patrocinadores e afins. Mas não é caso único, e este ano já tivemos várias corridas em que isso foi tentado e em algumas foi conseguido. Mas deu muita celeuma. O que é que vos parece esta situação? Acham que há aqui alguma coisa a investigar, a analisar, reprovável no meio disto tudo? Tem que ser assim sucintos, porque estamos a ficar sem tempo. João Amaral. Três notas. Equipas B e A, falámos como disseste no início do ano, não me parece o melhor princípio, sobretudo num meio tão fechado como é esta Fórmula 1, em que não pode haver novas equipas. Essa é a questão filosófica. Pode uma equipa dominar 4 carros, 6 carros na grelha? Acho que não. Se era para isso, tivessem equipas todas clientes ou deixassem o terceiro carro por equipa, que era muito mais interessante. B, volta mais rápida do Daniel Ricciardo. Nada a dizer. Deixemos de tretas, não há nada a investigar. É a coisa mais... Quando isto acontece, e isto já aconteceu várias vezes, às vezes elogiamos a inteligência tática do piloto e da equipa que vão fazer a volta mais rápida para roubar o ponto ao adversário. Porquê é que aqui estamos a discutir isto? Porque é a equipa B da Red Bull. Pouco importa. É uma equipa qualquer. Se fosse a Haas a fazer isto para roubar um ponto a um adversário da Ferrari, teríamos a mesma discussão. Não faz sentido. É livre de fazer a volta mais rápida, infringiu regra rigorosamente nenhuma, e se despedir, ponto C, da Fórmula 1 hoje com a volta mais rápida, acho que é, apesar de tudo, uma forma mais ou menos saudosa de deixar a Fórmula 1. Muita gente vai dizer, e bem, que o Daniel Ricciardo dos últimos anos foi uma sombra daquilo que foi antes. Eu não me esqueço de ter gostado do Daniel Ricciardo como piloto, de me ter animado muitas tardes de domingo, ter feito, e não por acaso as vitórias que teve. Também já li hoje que teve vitórias caídas do céu. Sim, tiveram todos os pilotos de Fórmula 1. O Hamilton teve muitas vitórias caídas do céu, o Senna, o Piquet, toda a gente. A questão não é essa. Ele foi piloto de Fórmula 1, se acabou hoje a carreira dele, foi um piloto que animou muitas corridas, muito talentoso, que fez coisas extraordinárias e que prolongou a carreira para além do talento que tinha. Pronto, é isto. Dito isto, a volta mais rápida que fez merece zero análise do ponto de vista desportivo. Alexandre? Eu tomava exatamente a mesma decisão. Não é nada que já não tenha acontecido no passado. As pessoas que se preocupam com isto esquecem-se que há, por exemplo, patrocinadores e acionistas que são comuns a várias equipas e, portanto, se quiserem também têm influência. Não vejo problema nenhum. Aliás, o Zé que falou nisso, mas, por exemplo, o Norris e o Piastri na conferência de imprensa acharam a coisa mais natural do mundo. Em relação às carpideiras do Ricciardo, de quem até sou bastante fã como figura, já é para aí a terceira vez que ele acaba a carreira na Fórmula 1, também convém lembrar, o que é uma vergonha termos uma transmissão de Fórmula 1 em que passaram a transmissão toda a falar disso, especialmente uma transmissão estrangeira, em que eu já acho que já toda a gente sabe que ele teve 8 vitórias, porque é impressionante. Deve ser o segredo, menos escondido deste fim de semana, porque quando há vídeos preparados e tudo para a despedida dele, obrigado Ricciardo, há mais pessoas para entrar e há outros que já saíram que também são igualmente bons a mim nesta situação toda o que mais me incomoda é não terem feito o anúncio. Sim. Porque se foi mesmo a última vez, e parece que tudo indica que foi, como é que não há um anúncio e não há uma preparação de uma despedida como deve ser de um piloto que já gosto mais ou menos, esteve 13 anos na Fórmula 1, ganhou 8 corridas, passou por várias equipas com perfil e pedigree na competição. E deu visibilidade e dinheiro à Fórmula 1. Deu visibilidade e dinheiro à Fórmula 1. E que animou, foi uma das estrelas iniciais do Drive to Survive, tem muitos adeptos por esse mundo fora e se calhar merecia uma saída melhor, mais airosa da Fórmula 1. É o que temos, é a Fórmula 1 atual, que gosta de convidar influencers e youtubers e malta que eu nem sei quem são para as boxes das equipas, mas que depois não trata os seus ativos como deve ser. É a Fórmula 1 que temos nesta altura.
Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos e todos que seguiram em direto e também aqueles que vão ouvir em diferido e que nos veem também e seguem na Bola TV. Já sabem, podem nos seguir no YouTube, no X e no Instagram, a conta é sempre igual, vamos falar de FUM. Se quiserem participar nos diretos, através daí que o farão. Nós voltamos quarta-feira para mais um Vamos Falar de FUM. Até lá, fiquem bem. Beijinhos e abraços.